Turma do Propósito, e aí, meu irmão, tudo bem? Espero que sim. Desejo a você e a sua família um restante de semana abençoado. Lembre-se de colocar diante do Senhor, em oração essa semana, a sua cidade que estará passando aí por eleições municipais. A nossa oração deve ser sempre que Deus faça a vontade dele e não a nossa. E fica bem aos cristãos orarem por aqueles que são constituídos por Deus como autoridade sobre as nossas vidas. Então, ore na sua oração diária, coloque esse propósito diante do Senhor. Vamos ler a Bíblia todos os dias, um capítulo por dia e tentar mudar. 2 Samuel capítulo 10, hoje nós vamos ver um capítulo pequeno, mas que tem muito para nos ensinar. Aqui o rei Naás, que é aquele mesmo que Saul enfrentou lá no início, o rei dos Amonitas, ele queria vazar os olhos dos cidadãos ali de Gileade. Saul, na sua primeira batalha, vence a Naás, rei dos Amonitas, e Naás, ele teve um conflito com Saul, mas para com Davi ele demonstrou bondade. A Bíblia não nos diz o que aconteceu. A Bíblia só nos diz que Davi diz assim: eu vou consolar os filhos de Amon, porque o filho dele ali se chamava Anum, que quer dizer gracioso, e o seu pai, ele havia morrido, e Davi diz no versículo 2 que ele seria bondoso, assim como o pai dele, que é Naás, foi bondoso com ele. Nós acreditamos que isso se deu no período em que Davi estava fugindo de Saul. Com certeza Naás deu algum tipo de ajuda a Davi. Então Davi manda mensageiros para consolar Anum. Mas os príncipes, os mais jovens ali, aconselham a Anum dizendo: olha, você acha que Davi mandou para poder consolar você? Davi mandou para que possam espionar e também voltar para destruir sua cidade. Então o que Anum fez? Ele raspou a metade da barba de cada um deles, cortou a metade das roupas até a altura das nádegas e os mandou embora. Isso, queridos irmãos, naquela época era uma expressão de vergonha. O rapar a metade da barba, o rasgar a metade das roupas, era um tipo clássico de humilhação. O rapar a cabeça. E aqui, Anum faz isso com esses homens. Tanto é que Davi, ao ficar sabendo, manda mensageiros ali, dizer para eles: olha, fiquem fora da cidade até que a barba de vocês volte a crescer. E isso despertou o ódio de Davi, que vai querer atacar, né? Vai querer cobrar satisfação dos amonitas. E o texto vai nos dizer que quando eles viram que haviam despertado o ódio de Davi, os filhos de Amon mandaram contratar os sírios. É aí que começa a batalha de Davi contra os sírios. A batalha que acontece aqui no capítulo 10, meu filho de irmão, é aquela que é mostrada para nós, as suas inúmeras vitórias, que é mostrada ali no capítulo 8. Você vai ver aqui no capítulo 10, com mais detalhes, o que o capítulo 8 já descreveu. Então eu queria trazer aqui algumas aplicações para vocês, rapidinho, práticas. Uma, cuidado, na verdade nós vamos aplicar isso aqui em termos matemáticos, né? Divida a sua bondade, divida sempre aquilo que você recebe da parte do Senhor. Então, se você tem recebido bondade da parte do Senhor, dos homens, queira repartir isso, não queira apenas receber. Uma relação onde a gente só recebe é uma relação extremamente egoísta. No mundo materialista, a conta mais importante, a operação mais importante a se fazer é a multiplicação. No reino de Deus, aquilo que é mais importante, a operação mais importante é a divisão. Quando nós dividimos, irmãos, nós temos. E quando nós retemos, nós perdemos. É diferente no reino de Deus. Aquilo que a gente compartilha, a gente está investindo. Aquilo que o homem semeia é o que ele vai colher. Mas aquilo que ele retém não produz fruto. Uma semente, se não germinada, ela não se multiplica. Se ela é germinada, ela multiplica e produz mais frutos. Portanto, meu querido irmão, divida a bondade. Davi recebeu de Naás bondade. E agora o que ele quer oferecer ao seu filho, ele quer oferecer a Amon, é a mesma coisa que ele recebeu do seu pai, bondade. E aí a gente entra em outras situações aqui. Você precisa tomar cuidado com os sinais. Cuidado com as suposições precipitadas. Quando eu estudava matemática, eu fui bem até eles começarem a colocar os números no negativo, no positivo. Passa para um lado, ele inverte os sinais, aquela coisa toda, ainda acrescentaram letras, eu fiquei totalmente perdido. Mas a gente é assim, né? Quando nós não cuidamos dos sinais, um sinal que a gente confundia ali atrapalhava todo o resultado daquela operação. Davi fez uma conta, ele diz: eu recebi bondade, eu vou dar bondade, vou compartilhar bondade dentro da matemática divina, e isso iria multiplicar a bondade. No entanto, porque Amon não cuidou dos sinais, ele acabou fazendo suposições precipitadas. Aqueles homens foram consolados e ele acabou interpretando que aqueles homens foram ali para espiar a terra. E por que ele entendeu isso? Porque, meu querido irmão, ele foi ouvir a voz da inexperiência. Diz o texto que os príncipes ali, os mais jovens, chegaram para ele e disseram: olha, esses homens vieram inspecionar, eles querem destruir sua cidade. E eu percebo que esse é o problema da geração atual. Nós estamos numa geração que parou de ouvir os pais, parou de ouvir os mais velhos. Eles escutam hoje os influencers, eles escutam os ídolos, eles escutam pessoas que muitas vezes não são o que aparentam ser, e estão ali na internet fazendo propagandas falsas, e você vai acreditar. Quantos jovens pararam de ouvir seus pais, que vieram do nada, com todo sacrifício, sem a ajuda de ninguém, construíram um patrimônio, construíram uma vida digna, são pessoas honestas, que sobrevivem no Brasil com tanta dificuldade. Ao invés de tê-los como heróis, como voz da experiência para poder consultá-los, escolhem ouvir alguém que só tem teorias, alguém que defende coisas, princípios, valores totalmente diferentes dos quais foi ensinado da sua casa, e dizem que os seus pais, que são verdadeiramente bem-sucedidos, porque às vezes não tem um diploma na parede, mas são pessoas felizes com a vida, bem-humoradas, querem viver, produtivas, trabalhadoras, fazem diferença para muita gente,
Para de ouvir seus pais, para de ouvir os mais velhos, começa a ouvir gente que nunca produziu nada. Gente que só traz uma teoria vazia. Eu sou professor de história, então posso falar com propriedade dessa ideologia que paira. O comunismo, você já deve ter ouvido falar. Quantos são os jovens hoje que têm trocado os conselhos dos pais, os princípios cristãos, que nada tem a ver com o comunismo, por teorias como essa? Meu querido irmão, é uma tristeza muito grande. É uma tristeza muito grande. Como professor de história, eu tenho que te alertar o seguinte. Um dos princípios bases do comunismo é a não existência de Deus. Ele considera a religião, se a gente fosse transformar para a nossa cultura, né? O autor clássico do comunismo, que é Karl Marx, ele chamava a religião de o ópio do povo. O ópio é uma droga. Se fosse nos dias de hoje, a gente poderia dizer que ele diz que a religião é a droga, é a maconha do povo. Ela só existe para deixar o povo se sentindo confortável, anestesiado diante das realidades. Você sabe que não é isso. Deus é real. Como aquela canção que cantamos, Deus está aqui tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como uma manhã que se levanta. Deus está aqui, meu irmão. E olha, nessa conta, por não terem observado os sinais, eles continuaram ali, agora a soma da adição, né? Vamos colocar agora a operação, perdão. Então, por não observarem os sinais, o que eles fizeram? Eles tiveram que partir por escolhas erradas, porque humilharam os homens de Davi. Perceberam que haviam instigado a Davi. Davi era poderosíssimo, seu exército era um exército poderosíssimo e respeitado. Eles tiveram que partir agora para a adição. Começaram a contratar os sírios, os exércitos, para se juntarem e fazerem um bom volume para ganharem de Davi, para vencerem Davi. Davi, meu querido irmão, ao contrário, ele agiu com calma, ele pensou como uma boa conta deve ser feita. Davi pensou nos seus homens, os seus homens haviam sido envergonhados. Davi foi lá e mandou que os homens fossem ao encontro dos seus homens e disseram, olha, fiquem em Jericó até que cresçam de novo a barba de vocês e depois vocês venham para cá. E sabe o que Davi fez, meu querido irmão? Davi vai agora ao encontro desses homens com seus exércitos. E aí a gente aprende que nessa matemática, nesse cálculo todo, as más escolhas custam caro demais. Anum, poderia ter uma aliança, o rei dos Amonitas poderia ter uma aliança com Davi, ele abriu mão disso. Para quê? Para entrar numa guerra, para humilhar. E ele teve que gastar muito dinheiro para contratar os sírios. Os sírios eram uma nação que cada cidade tinha o seu próprio rei e eles se juntaram ali. Entre eles, a Bíblia vai nos falar de Hadadezer, que comandava ali o mar, a região, o rio Eufrates, perdão, que dava acesso à região da Mesopotâmia, que era o centro do mundo naquela época. E as más escolhas vão custar caro. Por quê? Porque apesar desses grandes exércitos contratados, Deus estava com Davi e seus homens. Eles se dividem ali e combinam, olha, se uma parte for mais forte, eu vou ao seu encontro, Joabe diz, e Joabe disse, se a parte que estiver enfrentando for mais forte, você venha ao meu encontro. E o que acontece, meu querido irmão, é o que é previsível. Você aí que gosta de matemática, gosta de fazer cálculos sobre investimento, analisar investimentos, eu quero trazer para você uma verdade. O investimento naquilo que é contra o bem sempre vai resultar em prejuízo. Davi foi tentar fazer o bem, seus homens foram humilhados. Anum tem que fazer um investimento grande para tentar derrotar Davi. E apesar de ter um número expressivo de soldados, ele amarga uma grande derrota. Diz o texto que os sírios ainda acabaram entrando. Acreditaram no investimento de Anum, pensaram que poderiam aí derrotar Israel. Imagina se apropriar de todos os despojos que Israel havia acumulado aí com Davi. E Hadadezer, ele vai enfrentar. E diz o texto que Davi matou, através do seu exército, os condutores de 700 carros de guerra e 40 mil cavaleiros sírios. E também feriu Sobaque, o comandante do exército, que morreu ali. Ou seja, ele, com o seu exército, desbaratou os sírios. Então, lembrando, meu querido irmão, a conta mais preciosa é compartilhar. Compartilhe tudo aquilo que o Senhor te dá. Seus bens, sua energia, sua inteligência, seu ombro, seu ouvido, seus bons conselhos, o evangelho. Compartilhe tudo que o Senhor te dá. Seja bom para com as pessoas. Cuidado em perceber os sinais. Isso pode atrapalhar toda a conta. Se você entender que bondade é esperteza, se você entender que um gesto de bondade é esperteza, porque você acaba vendo, projetando aquilo que você deseja nos outros, né? Isso é uma verdade, irmãos. Quando você encontrar uma pessoa que fala muito sobre outra, um determinado assunto, ou sobre outras pessoas um determinado assunto, pode ter certeza que aquela pessoa está se espelhando na outra. É muito comum, por exemplo, que uma pessoa infiel seja uma pessoa extremamente insegura nos seus relacionamentos. Tenha um ciúme excessivo do seu parceiro, da sua companheira, porque é infiel. E ele se vê nos outros. Pode ser que uma pessoa que não tem caráter, que tem más intenções, que compra e não paga, não confia em ninguém, tem um problema de confiança. Por quê? Porque ela se vê nos outros. Via de regra é assim, meu querido irmão. Em Anum nós não sabemos o motivo. Aliás, sabendo o motivo, os príncipes, ele foi dar ouvido à inexperiência, que nada sabe, e acabou assumindo para si uma conta cara. Ele não soube entender os sinais nessa operação. Continue, meu querido, apesar da maldade, se você tentou compartilhar e o resultado não foi o ideal porque alguém não entendeu os sinais, compartilhe, continue a compartilhar. Davi se solidarizou com seus homens e se preocupou com a vergonha deles. Nós precisamos continuar a compartilhar, ainda que muitas vezes a nossa intenção não seja entendida pelas pessoas. Você deve entender sempre que é importante a gente pensar antes de decidir no nosso juízo lógico, nas nossas contas mentais. Nós precisamos sempre lembrar que se nós errarmos,
nas nossas decisões, isso pode atrapalhar toda uma conta. Aqui poderiam ser anos, uma geração inteira de uma aliança e paz. Agora, as contas mal feitas, aquelas que não são pensadas, trazem, meu querido irmão, um custo muito alto. Cuidado, pense antes de decidir. A Anum criou um problema que não existia e teve que gastar muito para contratar os sírios, e isso lhe custou a relação de amizade com Davi, e custou ainda, meu querido irmão, todo o projeto de rei para o futuro que ele possuía. Foi destruído. Por quê? Porque os sírios que ele contratou também vão ser derrotados. E você que é chamado para entrar em uma parceria, para fazer uma sociedade, e você faz as contas, será que vale a pena? Alguém está me chamando para fazer isso e aquilo, será que vale a pena? Pensa bem, meu querido irmão, pensa bem. Porque se você entrar com qualquer que seja o sócio e for um investimento contra o bem, o resultado você já sabe. É prejuízo na certa. É prejuízo na certa. É entrar numa canoa furada, literalmente. Eu queria deixar essa palavra para você nessa tarde, e que Deus abençoe sua vida, e amanhã nós estamos juntos para meditar em mais um capítulo da Palavra de Deus. Um grande beijo e até mais.